Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo está sendo gravado num momento um pouquinho peculiar, porque eu ia sair justamente para correr, estava com tudo programado para gravar depois, mas uma tempestade começou lá fora, então a gente vai gravar o vídeo que eu já tinha prometido para vocês nas redes sociais. Coloquei esse microfone de lapela para ver se ele melhora um pouco o eco, porque curiosidade, a casa onde eu estou morando, aqui em Cesena, ela tem um pé direito de 3,5 metros, então o eco é absurdo. Por isso que o vídeo ia ser gravado no jardim da casa. Mas enfim, detalhes para outro momento. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o sistema de saúde italiano e comparações com o SUS no Brasil, entendendo de que os dois eles são, dentro de tudo, dentro da teoria, bastante parecidos. O SSN, o Sistema Sanitário Nacional, ele é um sistema nacional, como o próprio nome diz, então ele não depende de cada uma das regiões da Itália, ele é gerido a nível nacional por políticas públicas, financiado pelos impostos da população, assim como é o caso do SUS no Brasil, o que leva saúde para todos os residentes no território italiano. Ele é gerido localmente pelas ASLs, Agências Sanitárias Locais. Em alguns lugares você vai encontrar também como AUSL, que geralmente são algumas entidades um pouco maiores. Por exemplo, o laboratório onde eu faço o doutorado, ele é uma AUSL. Mas, de modo geral, as ASLs, elas são as Agências Sanitárias Locais, que são as responsáveis por gerir o sistema sanitário na região em questão, por exemplo, no meu caso, da Emília-Romagna, ou da Romagna em alguns aspectos, a depender do lugar que você for pesquisar. E assim como no Brasil, que a gente tem o cartão do SUS, que é o número lá onde você é registrado dentro do sistema, aqui existe a têssera sanitária, que é o cartão onde está informado todos os seus dados anagráficos, todos os seus dados pessoais, de nome completo, data de nascimento, entre várias outras questões. É um cartão microchipado e que nele vão sendo registrados todo o seu histórico e também uma questão que a gente vai falar daqui a pouco com respeito ao seu financiamento. Quando a gente fala sobre o sistema de saúde, comparando com o sistema brasileiro, no Brasil a gente tem os postos de saúde, que é a porta de entrada do sistema. Aqui na Itália também a gente trabalha ou funciona, opera o sistema de saúde de uma maneira bastante semelhante ao do Brasil, do serviço primário, secundário e terciário, mas aqui não existem exatamente os postos de saúde como a gente conhece no Brasil. Cada pessoa, quando faz a sua inscrição no sistema de saúde, faz a sua têssera sanitária, ela deve ter o seu médico de base, o seu médico assignado. Eu, particularmente, quando eu fiz a minha terceira sanitária, eu tenho a cidadania desde 2019. Eu fui fazer a minha terceira sanitária só agora, faz umas 2 semanas mais ou menos que eu fiz. E quando eu fiz, eles me assignaram um médico no município de residência onde eu estou. E isso é importante. Para cada lugar, e isso vai mais além do sistema sanitário, né? Quando você tem a cidadania ou é residente estrangeiro residente na Itália, a cada movimento que você faz, ou seja, no sentido de estou morando, por exemplo, em Cesena, mas decidi me mudar para a cidade de Bolonha, que é a capital da região. Eu preciso notificar tanto o município quanto o sistema de saúde sobre a minha mudança de endereço, para que justamente possa ser modificado qual é o médico que está assignado para mim, assim como outras questões de direitos civis e das suas responsabilidades civis com o município, tá? Então, quando eu fiz o meu registro na USL do centro aqui de Cesena, a pessoa que me acompanhou e fez todo o processo para mim perguntou qual era o médico que eu queria, se eu tinha algum já que tinham me indicado e tudo mais. No caso, eu não conhecia nenhum, ela me assignou um médico, ela me designou um médico que fica próximo à minha residência. E nesse caso, ele é a porta de entrada para o sistema sanitário, né? Que ele, no meu caso, eu recebi a listagem dos horários que ele atende pelo sistema de saúde, eu ligo e marco uma consulta. A função dele é de ser clínico geral, de ser uma porta de entrada gratuita para o sistema de saúde. Nesse caso, as consultas que eu tenho com ele não são cobradas, e isso é importante. No Brasil, o sistema público inteiro ele não é cobrado. Aqui, algumas coisas sim são cobradas. Mas o médico de base, o médico que vai te atender no sistema, no acesso primário, ele não vai ser cobrado para essa consulta. Ele sim vai fazer algo que é bastante importante, que é o encaminhamento para exames, para especialistas. Tudo você vai fazer diretamente lá e com acesso direto a partir do momento em que você liga e marca uma consulta. Claro, se eu tiver uma urgência, uma emergência, eu posso, obviamente, ir até o pronto-socorro ou
o setor de emergência do hospital mais próximo da minha residência sem nenhum problema. O ideal é que eu tenha comigo a terceira sanitária, mas se caso não tiver, eu vou ser atendido da mesma forma, porque isso é urgência e emergência, ele é atendido da mesma forma em qualquer parte da Itália. Como eu falei agora há pouco, o sistema de saúde no Brasil, o SUS, ele é gratuito inteiramente, tanto consultas gerais de clínicos, como especialistas, exames, medicamentos. Aqui não funciona dessa forma. Os médicos de base, eles não cobram pelas suas consultas, mas a depender do procedimento ou da consulta ou do especialista que você seja encaminhado, você sim vai ter uma cobrança, que é um ticket sanitário. Para que serve esse ticket? Ele é para que seja controlado o teto de gastos em saúde pública aqui na Itália. E ele é uma coparticipação, e ele tem um teto também do valor desse ticket que ele pode ser cobrado, que segundo o que eu pesquisei é de 36,15 euros, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui na minha anotação. Isso, 36,15 euros para a receita ou conjunto de solicitações feitas pelo seu médico de base ou pelo especialista. E isso é interessante em alguns aspectos, que claramente, a depender da renda da pessoa, esse valor pode alterar, mas o teto, o máximo que vai ser cobrado vão ser de 36,15 euros. Existem patologias que são acompanhadas, patologias e processos fisiológicos, melhor dizendo, que são acompanhados aí por especialistas e que precisam de exames e que não são cobrados, não tem esse teto, mas de modo geral, um especialista, eu preciso ir para o oftalmologista, eu preciso ir para um ortopedista, preciso ir para uma ginecologista, nesses casos sim, mas esse ticket ele é uma módica participação, ele é uma coparticipação paga pelo usuário e o restante do valor do custo dos procedimentos, consultas, exames, eles são cobertos pelo Estado. E aqui inclui-se também exames de sangue, exames de imagem e tudo mais, ok? Isso é importante porque, a depender do seu imposto de renda, que tem um nome específico aqui, que é o ISEE, se eu não me engano assim pronuncia, ele, que é o Indicatore della Situazione Economica Equivalente, isso pode variar, como eu falei agora há pouco, sobre o valor que você paga no teto máximo do seu ticket, para menos no caso, né? Se você tiver um ISEE muito baixo, você pode ter algumas isenções nesse caso. Mas, como eu falei, o teto é de 36,15 euros. E aí vale ressaltar alguns 4 pontos que não são cobrados, tá? O ticket não é cobrado nas consultas de médico da família, como eu falei agora há pouco, em internações hospitalares, que são totalmente gratuitas. Caso você teve uma emergência, você vai ser atendido e não vai ser cobrado o ticket. Medicamentos classificados como essenciais, né? Controle de diabetes, como eu falei, entre outros, que posso deixar aqui embaixo no primeiro comentário a faixa A, que é a listagem desses medicamentos, e os serviços de pronto-socorro que resultam ou não em internação, que são classificados como urgência e emergência. Nesse caso não é cobrado, ok? No caso de isenção, como eu falei agora há pouco, a peça-chave é a sua renda. Nesse caso, o ISEE, que é como se fosse o comprovante da declaração do imposto de renda, ele pode ser usado para comprovar sua renda e solicitar a isenção anual na ASL, na Agência Sanitária Local. Você vai lá, apresenta a declaração num processo que tem dentro do site da Agência Sanitária Local de como fazer essa solicitação. Quais são as principais patologias que têm isenção? Doenças crônicas ou malattie croniche, que é uma lista de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, algumas doenças autoimunes como lúpus, que garantem a isenção do ticket para consultas e exames relacionados diretamente àquela patologia. Doenças raras têm cobertura total dos exames, medicamentos e consultas. Gravidez, o serviço pré-natal e parto são totalmente isentos. Nos casos de invalidez, também as pessoas com invalidez reconhecida possuem isenção total ou parcial, dependendo do grau, e os controles de programas, em geral, do governo nacional, como são os casos de controle de HIV, hepatite C e tudo mais. Nesse caso, o acompanhamento dessas pessoas também é feito de maneira gratuita e o tratamento também é feito de maneira gratuita. Na prática, uma vez que você tem dentro da sua terceira sanitária, dentro da ASL, o registro de que você é portador de alguma patologia, que você é diabético, hipertenso, que tem lúpus, vive com HIV, enfim, ou que está fazendo acompanhamento para gestar, você tem isso já inserido dentro do sistema, vinculado ao seu nome e ao seu códice fiscale, que está na sua terceira sanitária, ou seja, o código fiscal, que seria o equivalente a CPF, que está vinculado ao seu cartão do sistema de saúde, a terceira sanitária, você tem o seu ticket zerado. E isso é importante por quê?
Uma vez que você faz o agendamento lá, fez a consulta, você precisa ir numa ASL ou em alguns lugares específicos do sistema de saúde e vai ter uma cabine, como se fosse um caixa eletrônico, em que você insere a sua terceira sanitária, que tem um microchip, e lá vai dizer quais são os tickets que você precisa pagar caso tiver algum, e aí você já pode fazer o pagamento, ok? Bem tranquilo, bem rápido. É um pouco diferente do Brasil, não é uma isenção completa, um sistema de saúde completamente grátis, mas também não é uma questão como alguns outros países em que você paga por absolutamente tudo que você faz dentro do sistema de saúde. Fui fazer atendimento já aqui por conta de umas questões vinculadas ao laboratório onde eu trabalho. Quem me acompanha nas redes sociais viu, eu falei sobre isso. Aqui, para eu poder estar dentro de um laboratório para fazer pesquisa, eu preciso fazer uma série de exames e eu fiz isso tudo gratuitamente dentro do sistema, porque faz parte de medicina laboral, e medicina laboral também não é cobrada do usuário, né? E a infraestrutura, assim, é absurdamente diferente, né? Com questão a infraestrutura, pessoal, de ter gente suficiente, recursos humanos suficiente, de ter equipamento suficiente. O laboratório onde eu trabalho é justamente onde se fazem a maior parte do processamento das amostras de sangue para diferentes exames, desde o banco de sangue até sorológicos, sequenciamento de DNA, enfim. Então é uma diferença bastante grande, mas existe um paralelo aí. Os sistemas eles não são tão diferentes, eles funcionam de uma maneira bastante semelhante. É importante também, logo que você chega no território italiano, seja porque você tem cidadania italiana, seja porque você veio com visto de estudo, visto de trabalho, visto de nômade digital, reagrupamento familiar, porque você é familiar de um cidadão afins ou de alguém que já reside legalmente aqui, e você é marido, filho, pai, enfim, dessa pessoa, você consegue vir para cá com algum tipo de visto. O importante é você fazer o seu código fiscal, que isso se faz na Agenzia delle Entrate, que é como se fosse a Receita Federal do Brasil, e logo em seguida ir até uma ASL fazer a sua terceira sanitária, o seu cartão do sistema de saúde, para que você possa ser atendido, seja para fazer continuidade de qualquer tipo de acompanhamento médico que você faça no Brasil, seja para qualquer urgência ou para qualquer necessidade sanitária que você tenha. Algo que é importante também de ressaltar e curioso de ressaltar é que, por exemplo, eu moro em Cesena, cidade de 120 mil habitantes, na região da Emília-Romagna, no norte da Itália, que fica a 80 quilômetros mais ou menos de Bolonha. É uma cidade que, pela sua população, no Brasil seria considerada uma cidade pequena, né? Mas, particularmente, a cidade de Cesena tem um hospital e isso funciona de maneira geral para o território italiano, tá? Principalmente para o norte da Itália. O sul da Itália eu não conheço, então eu vou me abster de comentar, mas acredito que não seja muito diferente. A cidade ela conta com um hospital bastante grande, vou colocar uma imagem dele aqui. O laboratório central da região também é muito grande, o sistema de saúde funciona muito bem. Tenho relatos aqui de pessoas que moram há anos em Cesena e precisaram do sistema de saúde e falaram que ele funciona muito bem, que vale a pena o pagamento dessas pequenas taxas, desses pequenos tickets, quando necessários, mas que de modo geral o sistema funciona muito bem com alta qualidade e com alta qualidade no seu corpo técnico, sejam médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e isso vale ressaltar também, tá? A medicação, você também consegue solicitar ela pelo sistema de saúde, salvo, obviamente, que seja algum medicamento que não esteja na listagem, assim como é no Brasil, né? Existe a farmácia popular, onde são medicamentos que você consegue retirar gratuitamente. Aqui também existe um programa semelhante a isso. Mas enfim, resumidamente esse foi o vídeo sobre o sistema de saúde. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você mora em alguma outra parte da Itália que o sistema funciona um pouquinho diferente, comenta o seu relato aqui também. Obviamente, falo sobre a minha realidade aqui no norte, aqui na região da Emília-Romagna, e deixem sugestões. Fiz um post na aba de comunidade, vão lá e deem uma olhadinha também. A gente se vê, até mais.